Câncer, a leitura de vocês começa, né, deixando bem claro que tem coisas que não vale a pena você investir sua energia, né? Detalhou, deu bastante explicação nesse sentido. Começa no tarô, já no tarô, né, traz um alerta inicial para você não se iludir com situações profissionais, né? Existe um risco aqui de você ou gastar com algo que você se arrepende, ou com uma situação profissional que não é aquilo que parece. Temos aqui uma pessoa que entra para te ajudar na tua vida profissional, para te dar ajuda, para ajudar você a ter um impulso, um progresso no profissional. Gente, temos um homem delícia aqui, um homem gostoso, daquele que olha, pega você e olha, faz você subir as paredes de prazer. Só que assim, é perigoso porque você vai ter que saber passar por essa experiência com esse cara sem expectativa, porque o tarot deixou bem claro, é o tempo que constrói as coisas. Então, se você criar expectativa, isso pode ficar tóxico para você, tá? Se você quiser entender os detalhes sobre essa leitura, veja tudo com calma, com tranquilidade, porque o que é para você nem sempre vê no começo, às vezes vem no meio, às vezes no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, Câncer, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que Câncer precisa saber nesse momento? Não há nada para acontecer nessa situação. Nada acontecerá nessa situação. Lua fora de curso. É tempo para liberar a negatividade. Lua cheia em Escorpião. Um problema pessoal encontra solução. Lua cheia em Câncer. Câncer, tem coisas na vida que a atitude mais saudável a se tomar é deixar de lado. Tá? É deixar de lado. Se isso que você deixa de lado, se vai ser necessário um outro tipo de atitude no decorrer do tempo, o próprio tempo vai mostrar. Mas o deixar de lado é o importante em algum momento, em alguma situação. Porque a mensagem principal aqui vem com essa coisa, nada vai acontecer nessa situação. E lua fora de curso é uma lua que assim nada brota ali, sabe? Ela não dá força a nada. Ou seja, não vale a pena tomar atitude. Não vale a pena continuar com algo, não vale a pena brigar. E a gente tem essa mensagem do Escorpião, é tempo de liberar a negatividade, né? E com essa lua cheia em Câncer, um problema pessoal encontra solução, é como se algo fosse se resolver na naturalidade das coisas, independente do que seja, entende? Isso daqui está muito ligado a problemas com pessoas, tá? Independente se é de ordem financeira, familiar, amorosa, tem algo que precisa, assim, tipo, você precisa lavar as mãos. Porque, por si só, a situação se resolve sem a sua interferência. Tem situações que quanto mais você interfere, quanto mais você fica brigando, quanto mais você fica conversando, mais aquela situação vai se estendendo. Né? Vamos colocar, por exemplo, aqui o ego alheio. Uma pessoa, na maioria das vezes quando ela está errada, né, é como se você estivesse lidando com alguém que, por mais errada que a pessoa esteja,
Não adianta você falar, não adianta você apontar, porque na hora que você fala, que você aponta, a pessoa ela é muito egóica. Então o ego dela cria todas as formas possíveis para ela desviar a situação, para ela justificar, para ela não sei o quê, e de modo que ela nunca reconhece o próprio erro, nunca corrige e nem reconhece o próprio erro. E quanto mais você tentar insistir, mais você vai estar ferindo o ego dela. E o ego da pessoa, ele funciona para sobrevivência, para autoafirmação, né, para aprovação. Então não adianta você brigar com aquilo que existe para sobreviver através da autoafirmação e da aprovação. Entende? Se a pessoa tiver que tomar uma consciência, nesse exemplo, ela vai ter que tomar essa consciência de que está errada através dela mesma, através dela sendo como é, até aonde ela quebra a cara de forma concreta com o jeito dela. Pode ser que com você ela não pare, mas às vezes ela encontre alguém com que ela sofra consequências graves e faça ela parar para pensar. Ou pode ser que ela simplesmente não se prejudique, mas comece a ver que começa a perder oportunidades com aquele jeito que tem. Aí a pessoa para pensar. Então, nesse exemplo aqui, é basicamente assim, quanto mais você briga, mais você toca no ponto da pessoa, que impede ela de olhar para dentro. Entende? Então, nesse exemplo, a coisa se resolve por si só, com a pessoa tomando consciência na naturalidade da vida dela e você segue a tua. Entende? Tem algum problema aqui ligado com pessoas que você deve lavar as mãos, porque vai se resolver por si só. Seja essas pessoas quebrando a cara, sendo como são, através do jeito que são, ou seja elas perdendo oportunidade, mas a própria natureza vai levar elas a se resolverem. Não adianta você ficar cutucando, não adianta você ficar querendo ter razão. Não vale a pena. Não vale a pena. É energia perdida. É energia perdida. Vamos para o tarô. Três de espadas. Dois de ouros. A lua. Isso aqui é um alerta, tá, Câncer? Toma cuidado com trocar o certo pelo duvidoso, tá? Toma cuidado com trocar o certo pelo duvidoso aqui, com esse 2 de ouros indo para a lua. O 2 de ouros representa um movimento de mudança, e muitas das vezes quando você faz esse movimento de mudança no profissional, pode representar, tipo, você saindo de um emprego em que você nem ainda colheu tudo que você poderia colher lá, indo para algo mais interessante só por pressa, sabe? E depois isso te prende num ciclo de nunca sair do lugar porque fica toda hora pulando de galho em galho sem concluir nada. E isso tá indo para a lua, e da lua vai dar um 3, e esse cenário dá um 3 de espadas. Toma cuidado para não entrar em situações profissionais que sejam ilusórias. Abram o olho de vocês. Eu tô falando com cancerianos que vocês têm alguma coisa segura na vida de vocês. Vocês têm um emprego, vocês têm um negócio próprio, vocês têm um jeito de trabalhar num negócio autônomo. Você é autônomo ou com um trabalho, você tem algo seguro. Aí é como se alguma situação aqui, alguma ilusão aparece te atraindo para uma outra coisa. Mas se você cai nessa ilusão, há uma outra coisa diferente e distante ou adicional àquilo que você já tem.
Se você cai na solução da 3 de espadas, é decepção, tá? É decepção. Porque você pode até se prejudicar naquilo que já é seguro para você. Então, abra os olhos aí. O que mais Câncer precisa saber? Emprego ilusório, gente, situações ilusórias que podem te atrapalhar naquilo que você já tem como seguro, é o que não falta, tá? É o que não falta. 8 de paus. Isso pode ser sobre gastos também, independente, tá? Tipo, você comprar alguma coisa que depois você se arrepende. Porque é como se na hora de vender algo, quem tá vendendo aquilo mostrasse isso de uma forma maravilhosa. Aí quando você compra, você vê que não é nada daquilo. Rei de copas. Três de copas. Eita. O que mais é necessário saber sobre isso? Fale mais, por favor. O Cavaleiro de Ouros, gente do céu. Gente, eu tô falando com cancerianos aqui que, independente disso ser numa empresa ou ser uma pessoa que entra na tua vida de profissional autônomo, isso acontece no teu profissional, independente do cenário, tá? É como se você vai desenvolver algum tipo de amizade aqui, uma relação muito benéfica, muito saudável, com uma pessoa que vai trazer progresso para tua vida material, tá, Câncer? Essa pessoa, ela te ajuda em alguma coisa. Porque esse Rei de Copas com esse 3 de Copas tá me passando uma relação se desenvolvendo, mas através de princípios muito valiosos, quando o assunto são princípios emocionais. E aqui não tem limite, tá, gente? Pode ser que isso se dê no amor, pode ser que isso se dê na amizade. Não, tá mais pra amizade. Tá pra amizade isso daqui. Eu tô sentindo mais pra parceria de amizade. Tá mais pra parceria de amizade mesmo. Mas é como se você tivesse uma amizade com alguém aqui, chega na tua vida, que é uma amizade que ela é muito baseada em princípios valiosos, tá? Então aqui tem maturidade nessa amizade, tem cuidado um com o outro. Pode ser que essa pessoa tenha algum nível de consciência espiritual, sabe? Que é uma pessoa muito elevada aqui, mas com a qual você vai ter uma relação, uma boa relação de amizade. Se você chegar a ter alguma coisa mais íntima aqui, Câncer, eu já vou avisar, tá? Não vira amor romântico, não. Pode virar uma amizade colorida, mas não vira amor romântico. Só que tem um detalhe, nisso tudo acontece um 8 de paus. E esse 8 de paus, ele tá vindo aqui como se fosse um estouro de progresso. Só que daí eu pedi mais uma carta para entender mais o contexto e ver um Cavaleiro de Ouros. É aquela pessoa que de alguma forma ela te ajuda na tua vida prática e concreta no profissional. Estou falando com cancerianos que vocês vão ser ajudados na vida prática, concreta ou no profissional de vocês através de uma amizade que vocês vão desenvolver com alguém. E uma amizade, assim, bem elevada, não é qualquer amizade, não. Tá? Uma amizade bem forte, com princípios bem valiosos.
De alguma forma essa pessoa atua no progresso da tua vida material. Manifestando segurança na tua vida material. O diabo Rei de paus. A força. Câncer, toma cuidado com paixão, tá? Com paixão, toma cuidado com desejo. Porque esse rei de paus aqui com essa força, levando que vai dar no diabo, câncer, 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 câncer. Eu desejo para você nesse momento a frieza com a qual eu fui presenteado. É porque eu tô nessa fase, gente, da minha vida de tipo assim, a pessoa é linda, a pessoa cheira a tesão, a libido. Tipo, foda-se, sabe? Tipo, eu tô nessa fase assim que, graças a Deus, chegou um negócio no meu espírito que assim, não tem encanto que me dobre. Não tem, não tem, não tem. Só pode parecer até uma soberba, mas não é. Isso me libertou, não tem nada mais assim, sabe, que surpreende. Eu desejo que vocês alcancem essa firmeza em si mesmos que a espiritualidade me estimulou até hoje. Mas aqui, gente, com esse rei de paus e esse arcano da força, levando em conta que vai dar no diabo, é uma pessoa que é preparada para te dar o friozinho na barriga. É uma pessoa que é preparada para você olhar, tipo, e ficar assim, tipo, enlouquecer, tá? Enlouquecer. Só que assim, você fica na mão da pessoa. O desejo que essa pessoa te desperta, se você ceder, essa pessoa vai fazer de gato e sapato com você, te jogar pra lá e pra cá, te manipular. E tudo através do desejo. Tudo através do desejo. O arcano do diabo, ele tem uma característica, ele, na maioria das vezes, né, nem todos os autores de tarot tomam cuidado com isso. Mas o simbolismo muito importante no arcano do diabo é fazer com que as figuras que o diabo está amarrando estejam soltas. Tipo assim, estejam na condição de sair quando quiserem, mas estão escolhendo ficar ali, né? No tarot tradicional, as correntes que tem no pescoço das figuras que o diabo está amarrando são correntes largas, que as pessoas podem a qualquer momento, tipo, tirarem e saírem de perto. Mas não, elas estão paradas ali, elas estão meio em transe, né? No tarot de Rider-Waite, elas estão meio que, assim, paralisadas, né? Mostrando que elas não saem ali porque elas estão dominadas pelo desejo. Na hora que elas decidirem virar a cara para o desejo, para a paixão, para o vício, elas têm força suficiente para tirar as correntes e se libertar. Aqui, esse diabo está representando isso, segurando os ratinhos pelo rabo. Não sei se a câmera vai captar. E gente, não tem como uma coruja de verdade, que é esse tarô de coruja, segurar rato pelo rabo sem o risco de o rato sair. Porque o rato pode, a qualquer momento, se curvar, levantar e meter o mordidão no pé dela e se libertar. Da mesma forma que está mostrando, os ratos não saem daqui porque eles não querem. Porque o desejo que essa pessoa, como tem um rei de paus com o arcano da força que desperta, é uma coisa assim, gente, é doentinha, enlouquecedora. A pessoa ela é feita, ela tem todos os atributos para tocar
o teu emocional, né? Então imagina assim, você tem o seu tipo de gente que você gosta, você tem o seu, como que é o estereótipo de pessoa que te dá libido, que te dá tesão, que te desperta paixão, que te deixa com água na boca, você tem esse estereótipo. Eu gosto de pessoa com o corpo assim, com a cor assim, com o cabelo assim, com os olhos assim, que se vista assim. Essa pessoa é tudo isso. Essa pessoa é tudo isso. Ela aparece com todo o estereótipo pra mexer no teu desejo, mexer na tua paixão. Só que o problema é, você fica totalmente possuída pelo desejo e pela paixão aqui, de um modo que você se perde de si, tá? E sendo um rei de paus, gente, eu tô sentindo uma energia muito masculina aqui. É aquele cara que na cama, assim, faz você ter cansaço, e você tendo cansaço, você vai querer mais. Aquele cara te cansa, e você com cansaço, você vai pedir mais, tá? Então toma muito cuidado com isso daqui. Toma muito cuidado com isso daqui, tá? Só que, eu tô falando aqui, e existe uma pequena chance dessa situação ser positiva. Por quê? É uma leitura geral, onde várias pessoas vão se conectar com isso daqui. Essa mensagem é para várias pessoas, não é para uma pessoa só, né? Só que nem todo mundo vai viver o mesmo espectro dessa situação. Uns vão viver a situação de forma negativa, outros vão viver a situação de forma positiva. Eu passei o lado negativo. Qual o lado positivo da situação? Quem vai ver isso de forma positiva, essa pessoa continua sendo tudo isso, mas ela é amadurecida mentalmente. Entende? Então, a única coisa que muda é que, para quem vai viver o lado positivo dessa situação, essa pessoa vai ser extremamente verdadeira com vocês. Extremamente verdadeira. Ela não vai brincar com a cara de vocês. Porém, mesmo ela sendo extremamente verdadeira, não brincando com a cara de vocês, você vai se apaixonar muito, você vai ficar com desejo lá em cima, tá? Então, assim, as pessoas pedem muito por amor, por paixão, mas nem todo mundo está preparado para lidar com o quanto o desejo, né, inflama. Existe uma chance disso virar uma relação séria? Isso tem caminho para gente. Só que detalhe, aqui eu estou perguntando para quem vai ver de forma positiva, não anulando a possibilidade negativa. É para várias pessoas, você só vai descobrir qual é a situação na hora que você estiver vivendo. Então tenha calma, lidar com o desejo aí, com o foguinho lá atrás, tá? Porque o negócio aqui é poderoso. É poderoso. Existe caminho para essa situação virar amor? Ô louco. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não existe bloqueio e nem limite para nada com essa pessoa aqui. Tendo um louco é um sim, mas é também possibilidades intermináveis. O caminho está livre para que tudo possa acontecer. Tá? Eu vejo um louco como um sim, gente, tá? Eu vejo o louco como um sim. Nessa situação aqui. É tipo assim... descobrindo. Vocês só vão saber o que é isso, o que pode rolar com essa pessoa vivendo. O problema não é você se permitir esse desejo, o problema não é você se permitir esse tesão, essa paixão, essa experiência sexual maravilhosa aqui. Que chega a ser uma experiência sexual aqui até revitalizante, tá? Para alguns, o que essa experiência sexual desperta, ela dá uma injeção de vitalidade em você. Você recebe a injeção tanto do cara quanto na tua energia vital, né?
Só que é o que acontece. Vocês têm que se preparar. Se você sabe, se você sente que esse tipo de pessoa pode chegar, você tem que se preparar para não ter expectativa. Para permitir que as situações mostrem como são. Ou seja, se esse cara fica com você e o negócio com vocês vai ser essa coisa aqui, tipo, gente, rei de paus, a força, e dentro desse rei de paus e força, o que surge é o diabo. Se o negócio vai ser nesse nível de desejo, vai ser nesse nível, apenas não tenha expectativa. Deixe que as atitudes mostrem o que você deve oferecer ou não a esse cara. Ou seja, se chegar num ponto aqui, onde ele não demonstra mais interesse, onde ele não faça mais por onde merecer ter prazer com você, onde ele não mereça mais se alimentar da sensação de poder que tem com você, porque é um homem bem masculino aqui, sabe? Então você corta. Não teve merecimento, não tá entregando o suficiente para estar com você, corta, acabou. Não acha que vai acontecer alguma coisa só porque o tesão foi extremo. Não se ilude com sexo. Não se ilude com o que você vai sentir na cama, nem com um beijinho na boca, nem com jantar. Não se ilude com a parte externa da coisa. É análise de atitude. Chegou no ponto, esse cara não merece mais ter as sensações que ele tem quando está comigo, corta. Ele está merecendo? Vai também retribuindo as atitudes boas que ele está tendo. Tudo pode acontecer. O problema aqui é você criar expectativa, é esse o perigo. Criar certezas, tá? Bom, Câncer, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.